Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. E na aula de hoje nós já vamos falar um pouco acerca da crise do feudalismo na Baixa Idade Média, tá? Então nós falamos nas aulas passadas acerca do feudalismo, da sua formação na Alta Idade Média. Agora nós vamos estar falando da Baixa Idade Média. E dentro desse tema, nós temos aqui as cruzadas. Então, o que foram essas cruzadas? Essas cruzadas, elas foram um movimento militar cristão e tinha como objetivo, né, tomar a Terra Santa, que para os cristãos daquela época, a Jerusalém era considerada a Terra Santa, certo? Então, uma das ideias aqui, um dos objetivos, alguma das características aqui dessas cruzadas foi não somente a tomada da Terra Santa, mas também, né, proteger essa Terra Santa, não permitir que outros povos invadissem a Terra Santa. Então, esse movimento foi chamado de as Cruzadas, tá? E no século VII, surgiu no Oriente Médio também outra religião monoteísta, conhecida como o Islã, tá? E para o islamismo, que foi uma religião que havia sido difundida, né, pelo profeta Maomé, Jerusalém também ali era uma terra santa. Então, no final do século XI, essa religião ela já havia se tornado grande, ela já havia se tornado influente, e ela já começou a clamar aqui pelos seus lugares santos, né? Pelas suas terras santas. Então, como eu disse para vocês, a cidade de Jerusalém, ela é o principal local sagrado para essas duas religiões. Então, nessa época aqui, houve muitas disputas aqui entre os cristãos e entre os islamistas, né? Aqueles que estavam ali com o objetivo de ter a Terra Santa, de tomar a Terra Santa, porque a Terra Santa era um lugar sagrado para essas duas religiões aqui também. O termo cruzado ou cruzadas, ele não era conhecido na época. Esse nome, ele aconteceu levando como objetivo e tendo como característica os soldados de Cristo. Então, no começo, eles se chamavam os soldados de Cristo. Logo depois, eles receberam, né, essa nomenclatura dos cruzados ou as cruzadas e assim por diante. E essa palavra cruzadas, ela deriva da cruz, tá? Então, assim, eles usavam a cruz em suas roupas, simbolizando aqui o exército de Cristo. Na época em que ocorreram essas chamadas peregrinações, né, a Guerra Santa, que era chamada pelos europeus, nessa época aqui, muitas pessoas da Europa ali, eles fizeram grandes campanhas para poder conquistar a Terra Santa. Muitos povos, muitas famílias, muitos homens entraram aqui nesse objetivo, né? Eles eram chamados pela igreja, convocados pelos seus senhores a participar dessas peregrinações aqui. No Oriente Médio, contudo, eram chamadas de invasões francas. Porque aqui, quando nós falamos aqui de Guerra Santa pelos europeus, nós estamos mostrando uma visão ocidental. Já para o Oriente, que é o local onde está localizada Jerusalém, que é no Oriente Médio, lá eles chamavam de invasões francas. Por que eles chamavam as cruzadas, para nós aqui, ou para os ocidentais, de invasões francas? Porque a maioria dos homens, né, dos soldados, dos cruzados, eles eram provenientes do Império Carolíngio, né? E eles se autodenominaram francos, certo? Então lá nessa região, lá no Oriente Médio, ficou conhecido como invasões francas. No ano 1000,
que foi um ano que trouxe muito significado aqui para essa época, com o aumento das peregrinações, o crescimento das peregrinações a Jerusalém, isso tudo foi incentivado porque eles acreditaram que no ano 1000 seria o fim do mundo, né? O fim do mundo, o apocalipse, digamos assim, ele iria acontecer no ano 1000. Então, isso fomentou o crescimento e a participação de muitos homens nessas peregrinações que tinham como objetivo ali a Terra Santa. Então, entre os anos de 1096 e 1270, muitas expedições foram organizadas para tentar reconquistar a terra de Jerusalém. Antes da primeira cruzada, nós precisamos falar aqui que houve um movimento, tá? Esse movimento ficou conhecido como a Cruzada dos Mendigos ou a Cruzada Popular. Essa Cruzada dos Mendigos e essa Cruzada Popular foi uma tentativa de um monge, né, que tinha como objetivo também agremiar pessoas ali, homens e soldados, enfim, para poder conquistar a Terra Santa. Obviamente que essa primeira cruzada aqui, né, que recebe essa nomenclatura aqui, ela foi feita por homens, não soldados, mas por homens comuns, por camponeses, por senhores de idade, por velhos e assim por diante. Então, obviamente que essa cruzada aqui ela não conseguiu nenhum tipo de objetivo, mas digamos assim que ela começou a fomentar a ideia da possibilidade de um exército cristão europeu, né, conquistar ali a Terra Santa, Jerusalém. Vale ressaltar aqui que eles estão com aquela ideia de fim de mundo, né? Chegou no ano 1000 e a qualquer momento, né, Cristo pode voltar e então nós precisamos ter em posse a Terra Santa para que possamos conseguir ir ao céu, tá? Então, a primeira cruzada oficial, ela foi convocada pelo Papa Urbano II, certo? Então ele reuniu ali toda a nobreza europeia no ano de 1095 e eles obtiveram sucesso, eles conseguiram, né, entrar na Terra Santa e conquistar ali a cidade de Jerusalém. Com isso, nós podemos entender que antes dessa organização que houve, da primeira cruzada, nós podemos observar aqui que então o Papa Urbano II, ele reuniu essa nobreza, eles obtiveram sucesso. Antes, né, dessa primeira cruzada, houve esse movimento chamado a Cruzada dos Mendigos, né, ou a Cruzada Popular. Só que no ano de 1187, o sultão Saladino, ele conseguiu, né, tomar a cidade santa aqui desse primeiro movimento. Então esse sultão, ele conseguiu uma vitória esmagadora em cima dos cristãos que estavam ali em Jerusalém. O Papa, aí logo depois disso, o que aconteceu? Começou a ter várias peregrinações com o objetivo de retomar a Terra Santa. Uma vez que eles já conseguiam, né, com o Papa Urbano, que organizou ali, eles conseguiram tomar ali a Terra Santa, depois eles perderam a Terra Santa para esse sultão chamado Saladino. Então agora, depois disso, começou a ter várias tentativas de retomada da Terra Santa. No entanto, todas essas tentativas fracassaram. Então, dentre essas tentativas, nós temos a do Papa Gregório, né, VIII. Ele convocou uma nova cruzada. Algo interessante aqui dessa cruzada que foi convocada por esse Papa Gregório é que houve a participação da Inglaterra, né, que era representada por Ricardo Coração de Leão. Nós também tivemos aqui o Império Romano Germânico, que era representado por Frederico Barbosa. E temos Felipe Augusto, que era o rei da França. Então, uma cruzada forte, um movimento forte, mas também não conseguiram tirar, né, os islamitas que estavam lá. Tivemos a terceira cruzada, que aconteceu no ano de 1189 e foi até o ano de 1192. Nessa cruzada, nós tivemos aqui a participação de Ricardo Coração de Leão.
E o Ricardo Coração de Leão, ele conseguiu assinar um acordo de paz com o Saladino. Então, o que consistia nesse acordo de paz que ele conseguiu assinar com o sultão Saladino? Que o sultão Saladino, ele permitia as peregrinações dos cristãos até Jerusalém, tá? Porque até então estava proibido. O sultão, ele reconquistou a terra prometida, ele reconquistou Jerusalém, eu falo terra prometida, porque na cabeça deles ali é um local sagrado, né? Que havia sido prometido a eles pelo próprio Deus. Então, ele conseguiu, né, reconquistar essa cidade santa, chamada Jerusalém, e quando o sultão ele conseguiu reconquistar, ele proibiu todas as peregrinações, porque antes das cruzadas, os cristãos eles tinham livre acesso a Jerusalém. A Jerusalém não era deles, né? Era dos islamitas aqui, eles possuíam ali aquela região. Mas havia, né, eles podiam participar ali das peregrinações. Tivemos também a Quarta Cruzada, que aconteceu do ano de 1202 e foi até o ano de 1204, tá? Só que essa cruzada aqui, ela já não mais objetivava a conquista de Jerusalém. Aqui, nessa cruzada que foi convocada aqui, ela já tinha um interesse político em conquistar, né, Constantinopla. Então, só que nessa cruzada, eles não tiveram a aprovação do Papa Inocêncio III. Então, foi também uma tentativa, não de Jerusalém, mas agora de Constantinopla, que também deu errado. Eles não conseguiram conquistar aqui a cidade de Constantinopla. Então, a gente poderia resumir as cruzadas, essa iniciativa ocidental da retomada, né, da cidade santa de Jerusalém, como um fracasso. Né? Então, esse objetivo de conquistar essa cidade para os cristãos foi completamente um fracasso. Custaram muito caro para a nobreza, tá? E resultaram em milhares e milhares de mortes. Né? Elas causaram também um enfraquecimento da aristocracia feudal. Então, quando nós falamos de cruzadas no período feudal, todas essas iniciativas custaram dinheiro. Então, houve um empobrecimento da nobreza, a nobreza se enfraqueceu. Com o enfraquecimento da nobreza, o sistema feudal começa agora a quase que entrar em colapso, porque ele precisava manter toda essa estrutura, e isso saiu muito caro. Né? Só que, por outro lado, com o enfraquecimento da aristocracia feudal, o rei, o poder real, ele saiu fortificado dessa relação. Porque até então o papel do rei era um papel simbólico, ele fazia o meio de campo entre os nobreses e os burgueses que estavam ali naquela época, tá? Então houve um fortalecimento do poder real e houve também uma possibilidade da expansão do mercado. Então, com o contato que eles tiveram ali com o Oriente Médio, abriu ali rotas de mercadorias, né? Lugares para poder trocar as mercadorias. Então, os cristãos, eles aprenderam com o Oriente Médio essa questão do comércio, tá? Isso nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente. Então, nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima aula.